Voltamos, manas! Não sei se vocês se lembram, mas a gente gravou um vídeo falando sobre a amamentação e a gente comentou naquele vídeo que ia gravar um outro só pra falar sobre mitos e crenças desse processo. E cá estamos. Bom, pra gente começar a falar desse assunto, a gente tem que abandonar o sentido de mito como algo sem fundamento, uma mentira, ou pior, uma direta. E aqui é válido ressaltar que a gente não está adotando mito como sinônimo de mentira. Mas se mito não é mentira, o que é um mito? Mito nada mais é do que uma história construída e narrada por um grupo populacional em um determinado tempo. E essa história é passada de geração para geração através da fala. Os mitos, eles também estão relacionados com as nossas crenças. E as nossas crenças são todas as coisas que a gente adota como verdade para as nossas vidas. Alguns autores, eles vão falar sobre os mitos e as crenças e vão dizer que as verdades pessoais são construídas de acordo com as nossas ações. Então a gente age de acordo com algum princípio e a gente então tem a nossa crença ali efetivada na nossa vida. E é com base nisso que a gente vai construir esse vídeo, nesses conceitos, porque ele permite a gente falar sobre as normas que vão regir as ações e os certos hábitos que algumas populações e indivíduos têm num determinado momento histórico. Isso é muito importante a gente falar, dando recorte para a amamentação, uma porque permite a gente entender a amamentação como um processo histórico e social, e não como algo natural, e outra que também permite a gente compreender esse ato através da pessoa que está amamentando. E com relação a isso, a gente vai começar com uma das crenças que a gente mais ouviu durante toda a nossa trajetória na saúde pública, que é a crença do leite fraco. Essa crença ela é muito importante de ser trabalhada porque algumas pessoas acreditam que o leite é fraco justamente pela sua aparência, porque o leite humano ele pode ser mais aguado quando comparado com o leite da vaca, por exemplo. E esse é um grande problema, porque as pessoas podem acreditar que o bebê não fica saciado após ser amamentado e que também justifica a introdução de outros alimentos antes dos 6 meses de vida. A OMS, como a gente comentou no outro vídeo, recomenda que seja realizada a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, e por isso que é super importante o acompanhamento com um profissional da saúde. Esse profissional, ele pode dar todas as recomendações e várias dicas de como melhorar essa relação com o próprio leite e com as suas convicções sobre como que esse leite é super importante do jeitinho que ele é mesmo para o seu bebê. Outra crença também muito comum é a crença da pouca produção de leite, também chamada de hipolactia. Bom, essa crença está pautada no choro do bebê, porque ele chora conforme ele sente fome, entre outras coisas, mas a fome é um grande atributo para isso. Então, quando o bebê chora muito, ele tem muita fome, a pessoa que amamenta pode achar que ela produz pouco leite ou que o leite não é satisfatório para o bebê. Só que a produção de pouco leite é extremamente rara entre as pessoas que amamentam, e vale ressaltar que as emoções da pessoa que está amamentando interferem muito na quantidade de leite produzido, principalmente o estresse e a ansiedade. É justamente essa construção social que a gente tem de que a amamentação é uma coisa inata ou natural que legitima alguns discursos e algumas crenças, como por exemplo aquela que fala que o bebê não está pegando o peito ou que ele achou o gosto do leite ruim. Isso é um grande problema porque dá margem para culpabilização e responsabilização exclusiva da pessoa que amamenta, além de também provocar o desmame precoce. A amamentação é uma experiência que é nova tanto para o bebê quanto para a mãe, e uma das recomendações que existem por parte da saúde pública é o acompanhamento com um profissional da área da saúde, porque alguns problemas podem ser resolvidos em relação a isso, como por exemplo, o melhor modo de pegar na mama, ou como posicionar melhor o bebê, até de utensílios que podem ser usados para melhorar esse processo da amamentação. Lembra do vídeo passado que a gente falou sobre as diversas perspectivas de entender a amamentação? E que a gente falou das mulheres inglesas que entre 1500 e 1700 elas não amamentavam os filhos porque elas achavam que elas ficariam velhas antes do tempo? Existe uma crença que, parecida com essa, ela está presente nos dias de hoje, que é de que amamentar deixa o seio caído, deixa o seio flácido. Bom, a forma como a pessoa que amamenta enxerga o seu corpo impacta durante a amamentação, de forma que, quando essa percepção é negativa, o aleitamento ele pode ser prejudicado. Alves fez um estudo em que ele observou nas falas de mulheres que estavam amamentando a preocupação com a estética durante esse período. E essa preocupação, ela vinha de coisas que elas ouviam no cotidiano. Junto com essas preocupações, há a preocupação com relação à vida, o restante da vida dessas mulheres. O resto é Que legal. A gente já falou nos vídeos anteriores que a percepção sobre o corpo é uma construção social e cultural.
Assim, a gente não pode deixar de falar que hoje a mídia influencia diretamente nesse processo, através do culto do corpo perfeito, aquele corpo magro, com o seio avantajado, com o quadril largo, e que muitas vezes esse corpo é inatingível. Isso faz com que o consumo por procedimentos e produtos estéticos aumentem e que as pessoas que amamentam deixem a amamentação mais precocemente e substituam por fórmulas, entre outros alimentos. Uma outra Outra crença super importante de ser falada e que é muito disseminada no Brasil é a crença que fala que o bebê ele tem que ser amamentado a cada 2 ou 3 horas. Só que a saúde pública não considera nenhuma dessas informações. O que a gente tem, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, é a amamentação por livre demanda. Ou seja, assim que o bebê sente fome, é importante amamentar. E assim vai indo. A cada vez que ele sente fome, você amamenta e esse é o processo. Uma outra coisa, já que a gente está falando de fome, é sobre as fórmulas que são produzidas pelas indústrias. E muitas pessoas acreditam que essas fórmulas, elas são quase a mesma coisa que o leite humano. Bem quase, né? Porque o leite humano é o único leite que tem todas as enzimas, os anticorpos, todas as propriedades necessárias para garantir a saúde do bebê. Essa crença ela é super disseminada pela mídia, através das propagandas e do marketing, que vai promovendo essas empresas e essas campanhas de amamentação que cada vez mais produzem um efeito de introdução desses alimentos em substituição do leite humano muito precocemente. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar e que precisa inclusive duvidar, porque diversas pesquisas científicas alimentam essa ideia. Por exemplo, eu sou uma indústria e eu estou produzindo o meu produto. Existe um pesquisador ou uma universidade e está fazendo um estudo sobre o meu produto. Eu vou lá, invisto nessa pesquisa e os resultados eles podem ser maquiados, manipulados, algumas coisas podem ser omitidas. Isso é uma grande irresponsabilidade social. Mas acontece. Por isso é muito importante a gente ver todas as fontes, problematizar todas essas propagandas que são feitas e aí a gente vai vendo o que dá para caber na nossa vida ou não, e a gente vai se adaptando conforme as coisas vão. Então, pessoal, esses foram só alguns exemplos de mitos e crenças que permeiam esse ato que é amamentar. Deixem nos comentários se vocês já ouviram algum outro, se vocês conhecem outro, e que muda também de região para região que a gente está. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem.